Olá, queridos e amados irmãos, que a paz e a alegria do Senhor ressuscitado esteja em vossos corações e a ternura de Maria Santíssima se faça presente em sua vida. Que alegria poder então estarmos juntos mais uma vez. Sejam todos bem-vindos, sintam-se acolhidos aqui nesse nosso ponto de encontro com a Palavra de Deus. E chegamos então ao dia 22 de setembro, dentro da 24ª semana do Tempo Comum, nessa sexta-feira. Somos convidados então a meditar pela liturgia de hoje o Evangelho de São Lucas, capítulo 8, versículos de 1 a 3, que vai nos narrar o seguinte. Naquele tempo, Jesus percorria cidades e povoados, proclamando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos maus e de doenças. Maria, chamada Madalena, de quem saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes. Susana e muitas outras mulheres que os ajudavam com os seus bens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a palavra de Deus então quer ser alimento para essa nossa caminhada de fé e nos ajuda a poder compreender que cada um de nós, através do nosso batismo, somos então chamados a poder então dar testemunho desse Deus de amor e de misericórdia, agindo assim como tal. Mas para que isso aconteça, faz-se necessário acolhermos essa mesma palavra, deixar que ela possa então plasmar todo o nosso ser, e assim possamos estar configurados a Cristo, o nosso Senhor. E assim então, nesta sexta-feira, a liturgia nos apresenta, de maneira especial, o Evangelho de São Lucas, que Jesus então, ele era acompanhado por várias outras pessoas. É isso então que Lucas quer mostrar para nós nesse Evangelho de hoje. Não somente os 12 apóstolos, mas iam também com Jesus muitas mulheres, e algumas, ele até cita aí o nome. Maria, chamada Madalena, nós temos aqui também Susana, e temos Joana e outras mulheres que aqui não são citadas. Mas é interessante então que cada uma dessas mulheres, olha, Maria Madalena é aquela que então saiu 7 demônios. Nós temos então Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes, ou seja, uma mulher que faz parte ali então da corte do Império Romano. E nós temos também aqui Susana e muitas outras mulheres que com certeza eram mães de família, pessoas comuns. Ou seja, então Jesus, ele estava acompanhado não somente de homens, mas também de várias mulheres das mais variadas faixas etárias, classes sociais. Todas as pessoas acompanhavam Jesus, ninguém ficava isento. Bastava então ter um coração aberto e acolher a riqueza da proposta com Jesus veio anunciar. E é interessante porque na cultura da época, e Lucas então ele ousa ao escrever em seu evangelho, porque na cultura da época, tanto que não é mencionado nos outros evangelhos o nome de mulheres seguindo Jesus. Algumas vezes somente, mas Lucas faz questão de incluir as mulheres, que faz parte também daquele povo que está sendo marginalizado e excluído na época de Jesus. Jesus veio para todos, e as mulheres não podem ficar de fora, porque são também filhas amadas de Deus. E olha só nos nossos dias de hoje. Se nós então olharmos para as nossas comunidades, com certeza a grande parte de todas elas afirmam sem medo de errar. A maior parte das pessoas que então participam das nossas comunidades, na assembleia, nas pastorais, movimentos, são mulheres, são compostas por mulheres. Então as mulheres na época de Jesus também estavam presentes, ajudando aquilo que é próprio, né, da mulher, é próprio da feminilidade, essa sensibilidade. É interessante porque quando nós temos um evento, vamos então preparar algo na nossa comunidade, como é importante a presença da mulher, a participação, porque o homem está preocupado somente no fazer, como fazer, no agir, e a mulher não, tem toda aquela ternura,
toda aquela riqueza, aquele toque feminino que faz a diferença nas nossas comunidades. E assim então, queridos amados irmãos, todos são chamados a poder então acolher a proposta e fazer essa mesma experiência dessas mulheres. Muitas delas experimentaram então a cura, a libertação de doenças. É isso que Deus quer realizar na minha, na sua, na nossa vida e na vida de tantos outros irmãos. Mas é preciso que nós então anunciemos com a nossa vida esse Deus que está vivo e continua a agir ainda nos dias de hoje através de cada um de nós, seus discípulos missionários. A primeira leitura de hoje, Paulo então escreve à comunidade de Timóteo, e Paulo então está preocupado com a questão de várias pessoas que buscam distorcer a mensagem do Evangelho. E assim então ele exorta Timóteo a poder então ficar com a riqueza herdada dos apóstolos, aquilo que então Jesus transmitiu aos seus apóstolos. E não se deixe então ali seduzir pelas propostas que, não somente na época de Paulo, mas ainda nos dias de hoje, várias pessoas vêm trazendo propostas evangélicas muito sedutoras para nós, de riqueza, prosperidade, de cura, de libertação. Mas devemos então ali ter discernimento de quem é que nós estamos então acolhendo essa mensagem. Porque Jesus, ele nos ensina o verdadeiro caminho. É claro que ele nos cura, mas principalmente nos convida à conversão. Olha só algumas curas que ele realiza no Evangelho. Ele então vai dizer, olha, teus pecados são perdoados, vai e não torne a pecar. Então é preciso vencer o pecado que é o grande vilão que traz para nós enfermidades, traz escravidão e tantas outras coisas, principalmente a morte. É preciso então acolher a vitória que nos foi dada por Cristo na cruz. Vivemos como pessoas reconciliadas com Deus e também com os irmãos. E assim então Paulo continua dizendo, porque quando nós então deixamos-nos seduzir pelas mensagens evangélicas sedutoras de facilidades que dispensam, aniquilam a cruz de Cristo, nós então estamos fadados ao quê? A avareza, o orgulho, tudo isso então que é fruto daqueles que se afastam daquilo que é a verdadeira essência do Evangelho, deixam-se dominar pelo dinheiro. Quantas igrejas no dia de hoje que assim então vendem essas facilidades com propostas sedutoras de prosperidade, e quantas pessoas deixam-se seduzir no desespero e vão lá, muitas delas entregam tudo que têm, até sua casa, carro. Devemos então ali estar atentos. Será que Deus realmente quer isso? Ele precisa disso? E assim então estaremos vencendo então, queridos amados irmãos, todos aqueles que vêm distorcer a mensagem do Evangelho, que ainda continuam a agir nos dias de hoje. E Paulo então vai nos dizer, nós que somos filhos amados de Deus, procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão, conquista a vida eterna para a qual foste chamado e pela qual fizestes tua nobre profissão de fé diante de muitas testemunhas. Ou seja, é preciso então viver a nossa fé. Porque aquele que se alimenta e deixa-se conduzir pelos valores do Evangelho, aqueles que foram trazidos pelos apóstolos, vão viver todas as virtudes a qual então Paulo mesmo proclamou: a mansidão, ternura, misericórdia, partilha, solidariedade. Isso é próprio de Deus. É esse o caminho, queridos amados irmãos, para que nós possamos transformar essa realidade, acolhendo a todos, como Lucas nos narrou no Evangelho, acolhendo a todos, principalmente os marginalizados, excluídos dos nossos tempos, que no caso do Evangelho de São Lucas, na época de Lucas, eram as mulheres, estrangeiros e as crianças. E que Deus então torne aos nossos corações um solo fecundo, onde a sua palavra possa então assim dar frutos
de vida, de santidade, de partilha, de solidariedade, de acolhida com todos os nossos irmãos sofredores. E assim, meus queridos amados irmãos, que possamos então dar bom testemunho desse Deus que vive e reina no meio de nós. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu querido e amado irmão, que faz parte dessa nossa grande família, que se tornou esse nosso canal do YouTube. Que alegria então poder contar sempre com a sua presença amiga e fraterna. E você que ainda não se inscreveu, clique aqui em inscrever-se e venha também somar conosco. Ajude-nos a compartilhar, divulgar esse canal, esse vídeo, para que o Evangelho possa alcançar também tantos corações sedentos da palavra desse Deus de amor. Que Deus então abençoe você em sua missão, a sua caminhada de fé, por intercessão de Nossa Senhora das Dores. Abençoe-os Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir. Espero por você.